aqui para apresentar o programa Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de Portas Abertas. Olha aí como a gente tem mostrado esse grande trabalho aqui do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe na Rádio Web TCE, né? E hoje nós convidamos o engenheiro Cássio Andrade Dantas, que ele é o coordenador de engenharia aqui da Diretoria de Controle Externo e Engenharia do Tribunal de Contas do Estado. A gente convidou para falar, saber um pouco do trabalho dele aqui, porque a gente pode pensar, né? Às vezes até eu já pensei, mas o que é que faz uma engenharia no Tribunal de Contas? O que é que tem a ver? A gente que não sabe o que é que essa diretoria, né, faz com engenharia, engenheiros, qual o trabalho? Qual seria o trabalho? A gente pode pensar, perguntar, querer saber. E é para isso que Cássio aqui é nosso convidado, para falar um pouquinho desse trabalho. Ele como coordenador de engenharia da Diretoria de Engenharia e Controle Externo. Seja bem-vindo, Cássio. Vamos falar um pouco do seu trabalho. Conte para a gente o que é que vocês fazem, por que engenharia aqui no Tribunal de Contas, como age, para quê, o que é mais importante no seu trabalho aqui na coordenadoria. Bom dia, Sacutala. Agradeço o convite aqui de explicar um pouco qual é o trabalho que nós desempenhamos aqui na Coordenadoria de Engenharia do Tribunal. O Tribunal, como na sua ação institucional de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, tem uma importante missão também de verificar a aplicação dos recursos nas obras e serviços de engenharia. Nós sabemos que uma boa parcela dos recursos públicos é investido em obras, além de saúde. Eu diria que saúde, educação e obras públicas são os grandes investimentos do poder público. Então, o tribunal tem essa coordenadoria específica para verificar os contratos de obras e serviços, tanto nos municípios quanto nos órgãos do Estado. E olha que engloba muita coisa, né? Porque todo o Estado, entendeu? São 75 municípios, Exato, né? É 75? São 75 municípios. Então a gente tem que saber, e aqui é o controle realmente, tem que saber como estão sendo aplicados esses recursos. É uma área que a gente não tinha nem imaginado isso aí, né? A gente às vezes pode pensar, não, como é que funciona? Então você está abrindo um leque, mostrando quanta coisa tem a coordenadoria de engenharia para fazer, né? Exatamente. Então, toda vez que uma prefeitura licita uma obra de uma praça, uma escola, um posto de saúde, isso cai na atribuição da nossa coordenadoria. Então, nós verificamos a licitação, se foi feita dentro da legislação, depois verificamos o contrato, a execução das obras, nossos técnicos vão em campo verificar a qualidade do serviço, se foi bem feito, se a obra foi entregue no prazo, se houve algum problema contratual de execução, tipo os aditivos, ou o atraso na obra. E também a gente enfrenta um problema que tem acontecido constantemente, que é a questão das obras paralisadas. Sim, então, muitas. Então o tribunal tem atuado bastante nessa área. Desde 2018 nós temos um levantamento e acompanhamos periodicamente a situação das obras, emitimos recomendações, pareceres, e com isso a gente procura verificar a correta aplicação dos recursos públicos. E, enquanto isso também, né, orientações, porque vocês, como são engenheiros, também entendem, podem interferir, né, mostrar o que não está de acordo com a legislação, por que está acontecendo, por que o atraso. Eu acho que é uma orientação que chega sempre em bom momento quando vocês vão fiscalizar. E vocês ainda têm uma equipe que vai fiscalizar, não é isso? Sim, exatamente. E essa parte de orientação, como você bem colocou, é importante, porque o Tribunal de Contas não é só aquele tribunal que às vezes um gestor pensa que vai para punir. Mas não, o Tribunal de Contas tem um papel, primeiro, de orientar e procurar uma solução para que aquela obra seja concluída e entregue à sociedade. Porque não é interessante para ninguém que uma obra seja paralisada, que fique abandonada. O que interessa tanto ao gestor quanto ao tribunal é o resultado final, que a obra seja pronta e entregue. Então é isso que a gente contribui. E que os recursos públicos sejam bem aplicados. Exatamente. Exatamente. Então a tendência da nossa fiscalização e tanto dos outros tribunais de conta tem passado por essa mudança, que acho que no passado muito gestor temia os tribunais, porque chegava para punir. Mas hoje a atuação dos tribunais, e o nosso também está nessa linha de ação, é ser mais assertiva, de procurar a solução para os problemas junto com o gestor. É claro, porque só criticar, só punir, não resolve.
acho que cria mais problemas. O ideal é exatamente orientar, conversar, procurar uma solução, ver o que é melhor naquele momento. Exatamente. Tipo assim, dar conselhos, né? Vamos seguir isso, a gente tem essa orientação, isso aqui ficou melhor, nós tivemos essa experiência. E isso é o que vai realmente contar como valor, como uma decisão que as pessoas vão tomar depois, vão analisar o próprio gestor e vai ver que vocês estão orientando para o bem e que será melhor e que não interessa a ninguém punir. Exatamente. E nem criar uma confusão em torno, porque o que interessa mesmo é público, o que interessa é a conclusão, é o resultado final. Exatamente, não é isso? Exatamente. Agora me conte como é que vocês se organizam para partir, para fiscalizar determinada obra. Como é que vocês devem ter uma planilha, alguma orientação para que vocês sigam corretamente, né, aquele planejamento. Hoje nós vamos fiscalizar determinada obra, vamos conferir esse contrato. Como é que vocês se organizam desta forma, assim, para cumprir tudo isso? Porque são muitas. São muitas obras e muitos órgãos, mas o Tribunal de Contas, ele adotou uma sistemática chamada Plano Anual de Auditoria. Então, todo mês de novembro do ano anterior, o Tribunal aprova pelo Pleno chamado Plano Anual de Auditoria. Certo. Nesse plano, baseado num levantamento prévio que nós fazemos, nós propomos e o Pleno aprova um conjunto de obras para fiscalizar. E essas obras são selecionadas por critérios, que são os critérios de materialidade, que são aquelas obras de grande volume de recursos, relevância social, por exemplo, a gente às vezes pode dar atenção em obras de escolas, obras de postos de saúde, então são critérios. Baseado em critérios, materialidade, relevância, dificuldade de fiscalização, porque, por exemplo, uma obra de uma estrada que fica enterrada, adutoras de água, então essas obras a gente tem que acompanhar durante a execução, porque depois que passa a gente não vai ver mais, porque a obra vai estar enterrada, redes de água, redes de esgoto. Então, todos esses critérios a gente junta, faz um levantamento e leva para o Pleno uma proposta de fiscalização. Então, todo mês de novembro, no final do ano, o Tribunal aprova o Plano Anual de Auditoria e no ano seguinte a gente executa esse plano. Executam, aí vão cumprir todo aquele planejamento. Exatamente. Agora me diga uma outra questão, que acho que não só eu como as outras pessoas querem saber. Depois que vocês verificam que está tudo aprovado, que realizam, às vezes aquela obra não teve assim aquele efeito tão desejado, porque tipo a estrada foi destruída, teve muita chuva. Vocês voltam a fiscalizar ou tem que começar uma nova obra para vocês voltarem? Não, geralmente quando a gente encontra uma situação dessa, uma obra que teve algum problema de execução, a gente aponta isso no relatório. Esse relatório é submetido ao gestor, o gestor se pronuncia e diz por que teve aquele problema, quais providências ele adotou. E como vai corrigir? E como vai corrigir. Então a gente fecha nosso relatório com essa proposta, que a gente chama proposta de encaminhamento, de que solução vai ser dada para aquela obra. Isso é submetido ao tribunal, né, ao pleno, né, o pleno julga e, se for aprovado, ele determina o órgão a correção. Perfeitamente. E agora, para executar esse trabalho, essa fiscalização, como é que vocês fazem? Vocês têm uma equipe de profissionais que seguem todos os dias, ou vocês vão uma vez por semana, ou vocês só vão fiscalizar quando é necessário? Como é que funciona essa visita às obras? Então, Agora a visita. Então, nós temos dentro desse planejamento, que é aprovado no plano anual, nós recebemos os processos, os protocolos, e aí a gente faz uma programação ao longo do ano. Geralmente, a gente vai numa obra dessa 2 vezes, né, dentro do protocolo. Os processos geralmente devem ser anuais. Então, a gente faz uma visita, faz um relatório e encaminha para o gestor. Geralmente, cada obra dessa é visitada 2 vezes. Uma na fase de preliminar e outra na fase de, digamos assim, depois que o gestor apresenta a solução. Então, a gente faz essa conclusão e manda para o pleno. Hoje, nós temos, lá na engenharia, cerca de 20 analistas. Nós utilizamos recursos de tecnologia. Hoje, por exemplo, o tribunal é um dos poucos tribunais do país que tem um laboratório de asfalto. Então, nós tiramos uma amostra do asfalto e trazemos para analisar aqui. Isso foi uma inovação que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe está nessa vanguarda. Então, cerca de 10 tribunais de contas no Brasil hoje tem essa tecnologia que nós temos aqui. O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe tem ele trabalha assim na vanguarda, como você disse, e ele proporciona assim, grandes realizações, porque é completo, né? A gente que está acompanhando, eu que tenho estado aqui toda semana com uma pessoa de determinado setor, eu estou vendo que
cada dia eu me surpreendo mais, fico mais feliz com esse trabalho e entendo melhor como as pessoas que nos ouvem e ficam entendendo melhor como é importante e como esse trabalho é fiscalizado, é correto, é um trabalho responsável de muita competência. Então, por falar em competência, a gente lembra que na diretoria de controle externo e de obras e engenharia está a doutora Ana Estela Hollenberg Porto, que a gente tem observado, tem acompanhado, conhece bem seu trabalho e sabe que ela, com muita responsabilidade, com muita dedicação e empenho, está à frente, aí coordenando, dirigindo todos vocês, você como coordenador de engenharia e auditores, pessoas que com ela trabalham. A gente aproveita o momento para parabenizá-la também, a você pelo trabalho. E a gente gostaria também de ouvi-lo, se você tiver mais alguma coisa a acrescentar. Eu que não entendo nada de engenharia, quero ficar sabendo, porque já fiquei, inclusive, sabendo como é que vocês funcionam, porque engenharia para fiscalizar as obras públicas que vocês têm. E isso é um trabalho, eu vou te dizer, de muita, muita e grande responsabilidade, não é mesmo? Exatamente. A gente agradece aí o convite e dizer que assim, o papel da engenharia é esse. Tá sempre olhando essa aplicação dos recursos públicos, são muitos recursos envolvidos e o tribunal, com essa coordenadoria, ele faz uma parcela importante da sua missão institucional. Perfeitamente. Parabéns para você, Obrigado. que é o coordenador de engenharia e todos que fazem essa diretoria, que a gente já está vendo que é imensa, né? Porque muita gente que participa, que trabalha, que fiscaliza, que verifica os contratos de licitação para ver se está correto e trabalhar exatamente fiscalizando onde está sendo empregado, no caso das obras, o dinheiro público. Isso é muito importante. Então, parabéns e a gente espera que vocês cumpram cada vez mais com esse dever de fiscalizar e controlar e participar cada vez mais do trabalho do que é executado pelos gestores e confiram, orientando, conversando, mostrando o que é melhor para eles e para a gente, com certeza. Muito obrigada. Eu agradeço. A gente agradece. Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, fique à vontade. Obrigada. Obrigado pelo convite. E parabéns. Obrigado.